Durante 28 anos, eu mantive silêncio sobre o que observei em Varginha entre janeiro e agosto de 1996, não por medo de ridicularização, não por pressão externa direta, mas porque eu precisava ter certeza, precisava entender o que realmente aconteceu antes de transformar percepções em afirmações. Hoje, com a distância do tempo e após acompanhar dezenas de relatos semelhantes ao redor do mundo, eu decidi documentar minha experiência, não como verdade absoluta, mas como testemunho de algo que merece ser analisado com seriedade. Meu nome e profissão não serão revelados por razões óbvias. O que posso dizer é que em 1996 eu trabalhava em Varginha, tinha acesso a informações que circulavam em determinados círculos profissionais e convivi diretamente com pessoas envolvidas nos eventos daquela semana. O que vou relatar não aparece nos documentários. Não foi investigado pela imprensa, e talvez por um bom motivo. É perturbador demais para ser processado sem contexto adequado. Todos conhecem a narrativa oficial do caso Varginha: avistamentos, criaturas, operação militar, sigilo. Mas existe uma camada mais profunda, uma sequência de eventos comportamentais e psicológicos que começou semanas após o incidente principal e que nunca foi adequadamente documentada. Mudanças sutis em pessoas específicas, padrões de comportamento alterados, relatos de experiências internas que essas pessoas não conseguiam explicar. E uma pergunta que nunca me abandonou: e se o que veio até Varginha não precisava de naves para se espalhar? Se você acompanha casos ufológicos com seriedade e busca informações além das narrativas superficiais, considere se inscrever. O que será apresentado aqui requer atenção e pensamento crítico. Preciso começar contextualizando quem eu era e onde eu estava naquele período, porque sem isso, o resto não fará sentido. Em janeiro de 1996, eu tinha 32 anos e trabalhava na área de saúde pública em Varginha. Não vou especificar minha função exata, mas posso dizer que meu trabalho me colocava em contato frequente com hospitais, postos de saúde e, eventualmente, com informações que circulavam dentro desses ambientes. Informações que nem sempre chegavam ao público. Eu não era ufólogo, não tinha interesse particular no assunto. Minha vida era comum, previsível até. Acordava cedo, trabalhava, voltava para casa, passava tempo com a família nos finais de semana. Varginha era uma cidade tranquila, conhecida pelo café, pelo comércio, pela rotina pacata do interior mineiro. Eu conhecia muita gente, profissionais de saúde, comerciantes, funcionários públicos, conversas de corredor, almoços rápidos, aquele tipo de convivência que você tem quando mora anos no mesmo lugar. Você aprende a reconhecer padrões nas pessoas, como elas falam, como reagem, seus hábitos. Isso é importante, porque o que eu percebi depois só foi possível porque eu conhecia essas pessoas antes. Quando os eventos de janeiro começaram, minha primeira reação foi a mesma da maioria: curiosidade misturada com ceticismo. Ouvi os rumores, as meninas que viram algo, a movimentação militar, os boatos nos bares, nas padarias, nos corredores do trabalho. Mas eu não dei muita importância inicial. Cidades pequenas amplificam boatos. Eu achei que seria mais um caso que morreria em algumas semanas. Eu estava errado. Porque o que começou a acontecer nas semanas seguintes não tinha nada a ver com histeria coletiva ou exagero. Era algo diferente, silencioso, progressivo, e só quem estava prestando atenção de verdade conseguiu perceber. A primeira coisa estranha que notei foi o comportamento de um colega de trabalho. Vou chamá-lo de Roberto. Não é o nome real dele, mas preciso proteger identidades. Roberto trabalhava comigo há anos. Era um sujeito comunicativo, brincalhão até, sempre com alguma piada pronta, sempre participando das conversas no café. Isso mudou por volta da terceira semana de fevereiro. Ele começou a ficar quieto. No começo,
Pensei que fosse algo pessoal, problema em casa, questão de saúde, sei lá. Mas não era só o silêncio, era a qualidade do silêncio. Ele ficava parado, olhando para o nada, com uma expressão neutra que eu nunca tinha visto nele antes. Quando alguém perguntava se estava tudo bem, ele respondia que sim, mas a resposta vinha com 1 segundo de atraso, como se ele precisasse processar a pergunta antes de reagir. Achei estranho, mas não alarmante, até que comecei a notar o mesmo padrão em outras pessoas. Uma atendente do posto de saúde que eu visitava regularmente sempre foi eficiente, mas calorosa. De repente, passou a executar as tarefas de forma mecânica, sem sorrir, sem fazer contato visual prolongado. Tecnicamente perfeita no trabalho, mas vazia. Um comerciante conhecido, dono de uma papelaria no centro, homem expansivo que cumprimentava todo mundo pelo nome, passou a ficar sentado atrás do balcão, respondendo com monossílabos. Quando você entrava na loja, ele te olhava, mas era como se olhasse através de você. Pode parecer pouco. Mudanças sutis. E na época, eu racionalizei. Depressão coletiva pós-trauma, pensei. Varginha tinha acabado de ser exposta nacionalmente. Tinha sido invadida por jornalistas, militares. Era compreensível que as pessoas estivessem abaladas, mas havia algo que não se encaixava nessa explicação. Nenhuma dessas pessoas demonstrava tristeza. Não havia lágrimas, ansiedade, raiva. Nada do que você esperaria de um trauma psicológico comum. Era mais parecido com ausência, como se parte delas tivesse sido desligada. Eu comecei a prestar mais atenção, a notar mentalmente, e percebi outro detalhe perturbador. Todas essas pessoas tinham algo em comum. Todas moravam ou trabalhavam em áreas próximas aos locais onde os eventos de janeiro teriam ocorrido. Na época, ainda não fazia a conexão completa, mas algo dentro de mim já começava a perceber que aquilo não era coincidência. E então veio a primeira conversa que realmente me deixou inquieto. Foi com Roberto. Numa tarde de março, eu decidi perguntar diretamente. Chamei ele para tomar um café depois do expediente, num lugar tranquilo. Comecei falando amenidades, testando o terreno. Quando finalmente perguntei se estava tudo bem, se havia algo que ele quisesse conversar, ele me olhou fixamente por alguns segundos e disse algo que eu nunca esqueci. Eu não sei explicar, mas tem dias que eu acordo e não sei se sou realmente eu. É como se alguém estivesse assistindo de dentro. Ele disse isso com uma calma absoluta, sem emoção, como quem relata um fato banal. Perguntei o que ele queria dizer com assistindo. Ele ficou em silêncio. Depois balançou a cabeça. Disse que estava cansado e mudou de assunto abruptamente. Nunca mais tocamos nesse tema e 2 semanas depois, Roberto pediu transferência para outra cidade. Foi nesse momento que eu comecei a considerar seriamente que algo muito errado estava acontecendo. Abril de 1996 foi quando as coisas começaram a acelerar, não de forma óbvia. Não havia pânico nas ruas ou manchetes alarmantes, mas dentro dos círculos profissionais que eu frequentava, começaram a circular informações preocupantes. Um médico que eu conhecia do hospital regional mencionou, quase como comentário lateral, que haviam recebido alguns pacientes com queixas incomuns. Ele não entrou em detalhes na hora, mas percebi que o incomodava falar sobre isso. Dias depois, encontrei esse mesmo médico num corredor. Estava visivelmente cansado. Perguntei se estava tudo bem e ele hesitou antes de responder. Você já atendeu alguém que descreve sintomas que não fazem sentido médico, mas que você sente que são reais? Respondi que, ocasionalmente, sim. Sintomas psicossomáticos não eram incomuns. Ele balançou a cabeça. Não é isso. Esses pacientes, eles descrevem sensações de perda de controle, não motora, não física, mas mental. Dizem que seus pensamentos não parecem completamente deles.
que sentem impulsos que não reconhecem. E o pior, ele parou, olhou em volta para verificar se estávamos sozinhos. O pior é que, quando você conversa com eles, há algo no olhar. Algo que não estava lá antes. Eu atendi alguns desses pacientes anos atrás. Conheço suas histórias. E agora, é como se fossem versões levemente alteradas de si mesmos. Perguntei quantos casos ele havia visto. 7 até agora. Todos relatam o início dos sintomas entre fevereiro e março. E todos, lhe baixou o tom. Todos estiveram nas proximidades da Rua Estrela do Sul ou do Parque do Jardim Andere em janeiro. Aqueles eram exatamente os locais mencionados nos relatos iniciais do caso Varginha. Senti algo gelado descer pela minha espinha. Naquela noite não consegui dormir direito. Fiquei pensando no que Roberto havia me dito, no comportamento das pessoas que eu observara, nas palavras daquele médico. Comecei a fazer algo que, em retrospecto, reconheço como provavelmente obsessivo. Mapeei mentalmente todas as pessoas que conhecia e que demonstravam essas mudanças comportamentais. 15 pessoas. 15 pessoas que eu conhecia pessoalmente e que apresentavam sinais semelhantes. Perda de espontaneidade, respostas atrasadas, expressões vazias, e quase todas com alguma conexão geográfica aos locais dos eventos de janeiro. Mas o que realmente me perturbou foi perceber um padrão temporal. As mudanças não eram instantâneas, pareciam progredir ao longo de semanas, como se algo estivesse se instalando gradualmente. Foi em maio que presenciei algo que transformou minha preocupação em verdadeiro medo. Eu estava numa reunião de trabalho, rotineira, administrativa. Havia 7 pessoas na sala, incluindo eu. No meio da apresentação de um relatório, uma das colegas presentes, vou chamá-la de Márcia, simplesmente parou de falar no meio de uma frase. Não foi um branco comum. Não foi gagueira ou esquecimento. Ela parou, olhou para as próprias mãos sobre a mesa e ficou completamente imóvel por cerca de 20 segundos. O silêncio foi constrangedor. Alguém perguntou se ela estava bem. Márcia levantou o rosto lentamente. Seus olhos estavam úmidos, mas não estava chorando. Havia algo naquela expressão que eu nunca havia visto em um ser humano antes. Era conflito, profundo, visceral conflito interno. Desculpem, ela disse, com a voz ligeiramente trêmula. Eu perdi o fio. Ela continuou a reunião normalmente, mas eu não consegui parar de observá-la. A cada poucos minutos, havia microexpressões que não combinavam com o que ela estava dizendo. Como se houvesse 2 camadas operando simultaneamente. Depois da reunião, tentei conversar com ela em particular. Perguntei com cuidado se estava tudo bem, se havia algo acontecendo. Ela me olhou por um longo momento e então disse algo que me congelou. Você está percebendo também, não está? Não precisei responder. Minha expressão entregou. Márcia se aproximou, baixou a voz até quase um sussurro. Eu não sou louca. Eu sei que algo está errado, mas eu não sei como explicar. É como se eu estivesse sendo observada de dentro da minha própria cabeça. E às vezes eu faço coisas que não decidi fazer. Pequenas coisas. Pegar um objeto, virar numa direção específica. E só depois eu percebo que não fui eu quem decidiu. Perguntei se ela havia procurado ajuda médica. Ela riu, mas foi um riso sem humor. E dizer o quê? Que estou possuída? Que tem algo dentro de mim? Eles vão me encher de remédios ou me internar? Não, eu só estou tentando resistir, seja lá o que isso signifique. Antes que eu pudesse responder, ela se afastou rapidamente, como se tivesse dito mais do que pretendia. Naquela noite, eu finalmente comecei a considerar o impensável. E se o caso Varginha não foi sobre criaturas sendo capturadas? E se foi sobre algo sendo liberado? Junho de 1996.
Foi quando eu tive minha própria experiência direta. Até aquele momento, eu havia sido apenas um observador, alguém que notava padrões, que ouvia relatos, que documentava mudanças nos outros. Mas eu mesmo nunca havia sentido nada fora do comum. Isso mudou numa terça-feira à noite. Eu estava voltando para casa depois de um dia exaustivo. Era por volta das 10 da noite. As ruas estavam vazias. Decidi pegar um caminho alternativo, passando próximo ao Parque do Jardim Andere. Não foi uma decisão consciente, pelo menos não que eu me lembre de ter tomado. Simplesmente me vi virando naquela direção. O parque estava silencioso, iluminação pública fraca, algumas árvores balançando com o vento leve. Nada fora do comum visualmente. Mas quando cheguei a aproximadamente 50 metros da entrada do parque, senti algo que não consigo descrever adequadamente com palavras. Foi como se a temperatura ao meu redor tivesse caído 5 graus instantaneamente. Mas não era só físico, era uma sensação de densidade, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais espesso. Parei de andar, não por medo consciente, mas porque meu corpo simplesmente parou, como se algo tivesse pressionado um botão de pausa interno. E então eu ouvi. Não era um som externo, não vinha dos meus ouvidos, era interno. Como um zumbido de baixa frequência que reverberava dentro do meu crânio, mas não era só som, havia informação, não em palavras, não em imagens, mas algo que meu cérebro estava recebendo e tentando processar sem ter as ferramentas adequadas. Fiquei ali parado, não sei por quanto tempo. Pode ter sido 30 segundos, pode ter sido 5 minutos. Minha percepção de tempo ficou completamente distorcida. Durante esse período, tive uma sensação que nunca havia experimentado antes. A sensação de não estar sozinho dentro da minha própria consciência. Era como se houvesse uma presença, não ameaçadora, não hostil, mas definitivamente outra. Observando através dos meus olhos, sentindo através dos meus sentidos, tentando entender o que eu era. E então, tão repentinamente quanto começou, parou. O peso no ar desapareceu, a temperatura voltou ao normal, o zumbido interno cessou. Eu estava sozinho novamente, completamente sozinho dentro da minha própria cabeça. Minha primeira reação foi olhar em volta freneticamente, procurando por qualquer coisa que pudesse explicar o que havia acontecido. Mas as ruas estavam vazias, nenhum movimento, nenhum som além do vento. Comecei a andar rapidamente em direção à minha casa, o coração disparado, as mãos tremendo. Quando cheguei, tranquei todas as portas, acendi todas as luzes e fiquei sentado na sala, tentando processar o que havia experimentado. Não dormi aquela noite. Fiquei acordado, testando minha própria mente, pensando deliberadamente em memórias específicas, verificando se conseguia acessá-las, tomando pequenas decisões, levantar o braço, fechar os olhos, contar até 10 e monitorando se cada ação era realmente minha. Eu ainda era eu, tinha certeza disso. Mas agora eu entendia o que as outras pessoas estavam sentindo, porque por uma fração de tempo algo havia tocado minha consciência. Tinha tentado se conectar. E se eu tivesse ficado ali mais tempo, se não tivesse saído daquela área quando saí? Será que eu teria resistido? Nos dias seguintes, observei meu próprio comportamento obsessivamente. Procurava por sinais, perda de controle, pensamentos intrusivos, qualquer coisa que indicasse que eu não estava mais completamente sozinho. Mas nada aconteceu, pelo menos não de forma perceptível. 2 semanas depois daquele incidente, decidi procurar Márcia novamente. Precisava falar com alguém que entendesse, alguém que estivesse passando pela mesma coisa. Quando a encontrei, ela estava diferente, mais calma, mais resignada. Contei sobre minha experiência próximo ao parque. Ela ouviu em silêncio, sem demonstrar surpresa. Quando terminei, ela assentiu lentamente. Você teve sorte, disse ela. Você saiu a tempo.
Eu não saí. Perguntei o que ela queria dizer. Ela olhou em volta, verificando se estávamos sozinhas, e então disse algo que me deixou sem palavras. Eu estava lá, no parque, na noite de 20 de janeiro. Eu vi quando aquela coisa caiu e quando os militares vieram, algo já tinha saído dela, algo pequeno, imperceptível, como uma névoa. E essa névoa, ela se espalhou, entrou em alguns de nós. Senti meu estômago se revirar. Como você sabe disso? Ela tocou o próprio peito logo acima do coração. Porque eu sinto, todos os dias, eu sinto algo que não deveria estar aqui. E o pior é que com o tempo está ficando mais forte, mais presente, mais integrado. Por que você não foi embora? Por que não saiu da cidade? Ela me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Porque não sei se isso resolve, não sei se isso não vai comigo agora. E além disso, ela parou, hesitou e então completou. Parte de mim não quer ir, e essa parte não é minha. Naquele momento, compreendi a verdadeira dimensão do que estava acontecendo em Varginha. Não havíamos apenas testemunhado uma visita extraterrestre. Havíamos sido infiltrados. E o que quer que tenha vindo até nossa cidade não precisava de tecnologia ou força bruta. Precisava apenas de contato, de proximidade, de uma brecha na consciência humana para entrar e se estabelecer. E agora, estava em vários de nós. Depois daquela conversa com Márcia, tudo mudou para mim. Não externamente. Minha rotina continuou a mesma. Eu ia trabalhar, cumpria minhas obrigações, voltava para casa. Mas internamente, eu estava em constante estado de alerta, monitorando a mim mesmo, monitorando os outros. Comecei a evitar certas áreas da cidade, principalmente o Parque do Jardim André e as proximidades da Rua Estrela do Sul. Sempre que precisava passar por ali, fazia rotas alternativas, mesmo que isso significasse andar quilômetros a mais. Pode parecer paranoia, e talvez fosse. Mas depois do que eu havia experimentado naquela noite, não estava disposto a correr riscos. O mais perturbador era observar as pessoas ao meu redor e não saber mais quem ainda era completamente elas mesmas. Roberto havia saído da cidade, mas outros permaneceram, e alguns deles começaram a apresentar mudanças mais pronunciadas. A atendente do posto de saúde que eu mencionei antes, vou chamá-la de Paula, começou a ter episódios no trabalho. Momentos em que simplesmente parava o que estava fazendo e ficava olhando para o vazio. Colegas perguntavam se ela estava bem e ela voltava ao normal como se nada tivesse acontecido, sem memória do intervalo. Isso aconteceu 3 vezes em 2 semanas. Na terceira vez, uma supervisora decidiu que ela precisava tirar uma licença médica. Paula foi afastada. Nunca mais a vi depois disso. Ouvi rumores de que ela havia se mudado para o interior, para a casa de parentes. O comerciante da papelaria, aquele homem expansivo que havia se tornado apático, começou a ter comportamentos estranhos. Clientes relatavam que ele às vezes respondia perguntas que não haviam sido feitas, ou que ficava parado atrás do balcão, olhando fixamente para a porta, como se esperasse alguém específico. Em julho, a loja fechou. Soube depois que ele havia sido internado voluntariamente numa clínica psiquiátrica em Pouso Alegre. E Márcia continuou trabalhando. Continuou funcionando, mas cada vez que eu a via, percebia que ela estava lutando uma batalha interna que estava perdendo aos poucos. Numa ocasião, no início de julho, ela chegou até mim num corredor vazio e segurou o meu braço com força. "Eu preciso que você documente isso", ela disse, com urgência na voz. "Preciso que alguém saiba o que está acontecendo, porque vai chegar um momento em que eu não vou mais conseguir contar. Quando isso acontecer, quando eu não for mais eu preciso que exista um registro." Prometi a ela que manteria notas, que não deixaria isso ser esquecido. Ela assentiu aliviada e se afastou, mas antes de ir, se virou e disse algo que me assombra até hoje.
Eles não são hostis, sabe? Não estão tentando nos destruir. Estão tentando entender, experimentar o que é ser humano. Mas o problema é que, para fazer isso, eles precisam ocupar o espaço onde nós estávamos. Eu não soube o que responder. Naquela mesma semana, algo aconteceu comigo que confirmou meus piores temores. Eu estava em casa, tarde da noite, trabalhando em alguns relatórios. De repente, senti aquela sensação novamente, o peso no ar, a densidade, mas dessa vez estava dentro da minha própria casa. Larguei a caneta, olhei em volta. Tudo parecia normal, mas a sensação era inconfundível. Algo estava tentando se conectar novamente. Fechei os olhos, respirei fundo. E pela primeira vez, em vez de entrar em pânico, tentei prestar atenção. Foi um erro, porque no momento em que abaixei minhas defesas mentais, senti algo deslizar para dentro da minha consciência. Não era invasivo, não era violento, era quase gentil, como uma presença que se acomodava num canto da minha mente, observando. Abri os olhos imediatamente, me levantei. Comecei a andar pela casa, falando em voz alta comigo mesmo, forçando pensamentos lineares, racionais, qualquer coisa para manter minha própria voz mental dominante. Depois de alguns minutos, a presença recuou. Não desapareceu completamente, mas se tornou quase imperceptível, como um zumbido distante que você só nota quando presta atenção. Naquela noite, entendi o que Márcia estava passando. Entendi o conflito interno, porque agora eu também sentia. Havia algo dentro de mim, pequeno, quase indetectável, mas presente. E eu sabia com absoluta certeza que se eu baixasse a guarda, se eu parasse de resistir, ele cresceria. Nos dias seguintes, desenvolvi uma rotina mental. Exercícios de concentração, repetição de memórias específicas, pequenas decisões conscientes ao longo do dia, apenas para garantir que eram minhas decisões. Funcionava. Pelo menos parecia funcionar. A presença continuava lá, mas não avançava. Ficava contida, dormindo talvez. Mas eu sabia que isso exigia esforço constante. E eu me perguntava, por quanto tempo conseguiria manter essa resistência? E mais importante, o que aconteceria se eu simplesmente desistisse? Foi quando comecei a notar outro padrão perturbador. As pessoas que apresentavam as mudanças mais profundas começaram a se afastar, não todas de uma vez, mas gradualmente. Pedidos de transferência, mudanças para outras cidades, internações voluntárias. Era como se, quando a presença se tornava dominante demais, a pessoa precisava sair. Ou era forçada a sair. Por quem? Pelos militares? Pelas próprias famílias? Ou pela presença interna que percebia que havia sido detectada? Eu não sabia, mas observei esse padrão repetidas vezes nos meses de julho e agosto. Varginha estava se esvaziando, silenciosamente, pessoa por pessoa. E eu comecei a perceber que talvez essa fosse a estratégia. Não uma invasão em massa, não um evento catastrófico que chamaria a atenção internacional, mas uma infiltração lenta, gradual, através de pessoas específicas que depois se dispersariam para outras cidades, outros estados, levando a presença consigo. Foi em agosto que percebi que não éramos os únicos observando. Comecei a notar movimentos estranhos na cidade, carros discretos, sem identificação, que apareciam sempre nas mesmas áreas. Pessoas de fora, vestindo roupas civis comuns, mas com uma postura, um jeito de olhar ao redor, que denunciava treinamento militar ou policial. No começo, achei que fossem jornalistas tentando investigar o caso, mas jornalistas chamam atenção, fazem perguntas. Esses indivíduos faziam exatamente o oposto. Observavam em silêncio e desapareciam. Uma tarde, estava saindo do trabalho quando notei um homem parado do outro lado da rua. Terno escuro, óculos de sol, apesar do céu estar nublado. Ele não fazia nada de óbvio, apenas estava ali, olhando na direção do prédio onde eu trabalhava. Fingi não ter notado.
e segui meu caminho. Mas senti o peso do olhar dele me acompanhando. 2 quadras depois, virei numa esquina rapidamente e esperei. Contei até 30. Quando olhei de volta, ele estava lá. Mesma distância, mesma postura. Meu coração acelerou. Mudei de rota, entrando num mercado que conhecia bem, com saída pelos fundos. Passei por dentro da loja, saí pela traseira e peguei um táxi que estava passando. Durante o trajeto, fiquei olhando pelo retrovisor. Nenhum carro nos seguindo. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e fiquei observando a rua pela janela por mais de 1 hora. Nada. Mas a mensagem estava clara. Alguém estava me monitorando. Nos dias seguintes, a vigilância ficou mais sutil. Não havia mais figuras óbvias, mas havia sinais. Carros que passavam devagar demais pela minha rua, o mesmo modelo, cores diferentes, sempre entre 6 e 7 da manhã. Meu telefone começou a apresentar comportamentos estranhos, cliques durante ligações, pequenos atrasos na linha. Nada conclusivo, mas o suficiente para levantar suspeitas. E então, numa quinta-feira à noite, recebi um visitante. Toquem à porta às 9 horas. Olhei pelo olho mágico. Um homem de meia-idade, terno cinza, pasta executiva na mão. Aparência completamente comum. Inofensiva, até. Perguntei quem era através da porta. Senhor, preciso conversar com o senhor sobre algumas questões relacionadas ao seu trabalho. É importante. Posso entrar? Não abri. Disse que qualquer assunto profissional poderia ser tratado no ambiente de trabalho durante o horário comercial. Houve uma pausa. Então ele disse, com um tom ligeiramente diferente, mais direto. Eu sei que o senhor tem feito certas observações, anotações, e eu estou aqui para esclarecer que isso não é necessário, não é prudente. Senti o sangue gelar. Quem é você? Alguém que está tentando ajudar. O senhor está se colocando em uma posição delicada. Há coisas que é melhor não investigar. Para sua própria segurança. Isso é uma ameaça? Outra pausa. É um conselho. Varginha passou por um momento difícil. A cidade está se recuperando. Não há necessidade de reabrir feridas. Não há necessidade de criar narrativas que só vão causar pânico desnecessário. Eu não estou criando narrativas. Estou documentando o que estou vendo. Exatamente. E isso precisa parar. O senhor tem uma boa vida aqui, um bom trabalho. Seria uma pena se coisas complicadas começassem a acontecer. Minha mão estava tremendo, mas mantive a voz firme. Eu não vou abrir essa porta. E se você não sair agora, vou chamar a polícia. Um silêncio longo. Então ouvi passos se afastando. Esperei 5 minutos antes de olhar novamente pelo olho mágico. Ninguém. Abri a porta com cuidado. Olhei para o corredor. Vazio. Mas no chão, bem em frente à porta, havia um envelope. Sem identificação. Apenas um envelope pardo, fechado. Peguei rapidamente e voltei para dentro, trancando tudo novamente. Minha primeira reação foi não abrir. Jogar fora. Mas a curiosidade foi mais forte. Dentro havia uma única folha de papel. Nenhum timbre, nenhuma assinatura. Apenas 3 frases datilografadas. Há coisas que não podem ser contidas por documentos. Há verdades que não são para todos. Proteja-se permanecendo em silêncio. Queimei o papel imediatamente. Mas a mensagem já estava gravada na minha mente. Alguém sabia? Sabia o que eu estava percebendo. Sabia que eu estava mantendo registros. E queria que eu parasse. Mas quem? Os militares? Alguma agência de inteligência? Ou algo mais perturbador, as próprias pessoas que haviam sido infiltradas? Nos dias seguintes, a vigilância cessou. Nenhum carro estranho, nenhuma figura observando. Como se, tendo entregado o recado, eles estivessem confiantes de que eu obedeceria. Mas também notei outra coisa. Márcia não apareceu mais no trabalho. Perguntei a colegas. Disseram que ela havia pedido uma licença prolongada. Motivos de saúde. Foi quando entendi a verdadeira magnitude do que estava acontecendo. Não era apenas uma questão de infiltração.
Era uma operação de contenção. Pessoas sendo removidas, registros sendo apagados, testemunhas sendo silenciadas ou dispersadas. E eu estava na lista. Comecei a considerar seriamente sair de Varginha. Mas para onde? Se a presença estava dentro de mim, mesmo que pequena, ela iria junto. E se havia vigilância, uma fuga repentina poderia chamar ainda mais atenção. Decidi fazer algo diferente. Continuei minha rotina normal. Parei de fazer anotações escritas. Guardei tudo na memória. Deixei de perguntar sobre o caso. Me tornei, externamente, apenas mais um cidadão comum tentando seguir em frente. Mas internamente, continuei observando. Continuei resistindo à presença que sentia. E continuei esperando pelo momento certo de contar essa história. Aquele momento é agora, 28 anos depois. Tempo suficiente para que a vigilância tenha diminuído, para que eu tenha processado o que vi. E para que eu entenda que o silêncio não me protegeu, porque a presença ainda está aqui, menor, controlada, mais presente. E eu preciso saber se estou sozinho nisso. Os anos passaram, mas algumas coisas não passam com eles. Eu saí de Varginha em 1998. Não foi uma fuga dramática. Foi uma mudança planejada, justificada por uma oportunidade profissional em outro estado, normal, sem levantar suspeitas. Mas a verdade é que eu não conseguia mais ficar lá. Cada rua, cada esquina trazia memórias daqueles meses, e a sensação de estar sendo observado nunca me abandonou completamente. Nos primeiros anos após a mudança, mantive contato com algumas pessoas de Varginha, conversas casuais, perguntas indiretas sobre quem ainda estava por lá, quem havia saído. Descobri que Roberto nunca voltou. Estabeleceu vida nova em Santa Catarina, segundo me contaram. Casou-se, teve filhos. Parecia estar bem. Paula, a atendente do posto de saúde, ouvi dizer que teve uma crise nervosa severa em 1997 e passou anos em tratamento psiquiátrico. Perdeu-se o contato depois disso. O comerciante da papelaria, esse nunca saiu da clínica, desenvolveu um quadro que os médicos não conseguiram classificar adequadamente. Não era esquizofrenia típica, não era demência. Era algo que oscilava. Dias de lucidez absoluta, seguidos por períodos onde ele simplesmente não reconhecia a si mesmo. E Márcia nunca soube o que aconteceu com ela. Simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Até hoje, quando procuro o nome dela online, não encontro nada. É como se ela nunca tivesse existido. Quanto a mim, aprendi a conviver. A presença continua lá, nunca foi embora completamente, mas também nunca cresceu. Ficou estacionada num ponto onde é perceptível apenas quando presto atenção deliberada. É como um zumbido distante que seu cérebro aprende a filtrar. Você sabe que está ali, mas não interfere mais no dia a dia. Pelo menos, não de forma óbvia. Mas há momentos pequenos, quase imperceptíveis, onde me pergunto se certas decisões foram realmente minhas. Uma vez, em 2003, estava dirigindo e de repente me vi pegando um desvio que não havia planejado. Levou-me a uma área rural que eu não conhecia. Parei o carro confuso, tentando entender por que estava ali. Fiquei sentado por talvez 15 minutos e então senti aquele peso familiar, a densidade no ar, como se aquele lugar tivesse algo, uma ressonância, uma conexão com o que havia dentro de mim. Liguei o carro imediatamente e saí dali. Nunca mais voltei àquela estrada. Isso aconteceu outras vezes, em diferentes lugares, sempre áreas isoladas, sempre com aquela mesma sensação de familiaridade inexplicável. É como se a presença dentro de mim reconhecesse certos locais ou certas outras presenças. Porque outra coisa que percebi ao longo dos anos, não estou sozinho. Não em termos de outras pessoas carregando a mesma coisa. Eu sei que existem, tenho certeza. Já cruzei olhares com estranhos em lugares completamente aleatórios,
aeroportos, shoppings, filas de banco, e houve um reconhecimento instantâneo, não verbal, não consciente, mas presente. Uma fração de segundo onde ambos sabemos, ambos sentimos. E então seguimos em frente, fingindo que nada aconteceu. Eu me pergunto quantos somos. Quantas pessoas saíram de Varginha carregando isso e se espalharam pelo país, pelo mundo? Quantas estão vivendo vidas aparentemente normais, com essa presença adormecida dentro delas? E me pergunto qual é o objetivo final. Porque essas presenças não são destrutivas, não causam dano físico direto, não comandam ações violentas ou autodestrutivas. Elas apenas observam, aprendem, experimentam a vida humana através de nós. Mas para quê? Para reportar a quem? Ou para quê? Existe um plano? Uma inteligência coordenando isso? Ou foi simplesmente um acidente? Algo que escapou daquela criatura em Varginha e encontrou nos humanos próximos um veículo conveniente? Eu não sei, e talvez nunca saiba. Mas uma coisa eu percebi ao longo dos anos. A presença dentro de mim evoluiu, não em tamanho ou força, mas em compreensão. Nos primeiros anos era apenas uma sensação alienígena, algo claramente outro. Agora há momentos onde não tenho mais certeza onde termino eu e começa ela. Há pensamentos que parecem vir de mim, mas carregam uma qualidade diferente, uma perspectiva ligeiramente deslocada. Como ver o mundo através de uma lente que está quase, mas não completamente alinhada? E o mais perturbador, há momentos onde essa perspectiva parece melhor, mais clara, menos contaminada por emoções humanas que nublam o julgamento. Isso me assusta, porque significa que a integração está acontecendo. Lentamente, mas acontecendo. E me faz questionar, em algum momento vou simplesmente deixar de resistir? Vou aceitar essa fusão como inevitável e talvez até desejável? Tenho 49 anos agora. Metade da minha vida foi vivida com essa presença. E confesso que há dias onde a resistência parece cansativa, desnecessária. Mas então lembro de Márcia. Lembro do olhar dela quando disse que parte dela não queria mais resistir. E lembro que essa parte não era dela. E isso me mantém vigilante, porque a questão fundamental permanece. Se eu parar de resistir, se permitir a integração completa, quem eu serei? Ainda serei eu, apenas com uma perspectiva expandida? Ou serei outra coisa usando minhas memórias e meu corpo como disfarce? E essa distinção ainda importa, após tanto tempo? Existem perguntas que não têm respostas, ou que têm respostas que não estamos preparados para aceitar. Durante 28 anos, mantive esse relato guardado, não por medo de ridicularização, não apenas por isso, mas porque parte de mim acreditava que, se não falasse sobre isso, poderia fingir que nunca aconteceu. Mas o silêncio não apaga a verdade, apenas a enterra mais fundo. E agora, depois de quase 3 décadas, decidi quebrar esse silêncio. Não porque tenho respostas, mas justamente porque não tenho. Porque preciso saber se existem outros como eu. Outros que sentem essa presença. Outros que lutam essa batalha interna silenciosa todos os dias. Ou se já desistiram de lutar. Uma coisa que aprendi é que o caso Varginha nunca foi sobre uma criatura sendo capturada. Essa foi apenas a parte visível, o evento que gerou manchetes, documentários, teorias da conspiração. Mas o verdadeiro caso, o verdadeiro legado daqueles dias de janeiro está caminhando por aí, dentro de pessoas comuns, vivendo vidas comuns, trabalhando, constituindo famílias, envelhecendo, com algo que não deveria estar lá. Eu me pergunto se os militares sabiam, se aquela operação de contenção que observei em 1996 era uma tentativa de controlar, não as criaturas, mas o que elas deixaram para trás. E se sabiam, conseguiram conter? Ou apenas adiaram o inevitável?
Porque se minha teoria está correta, se essas presenças estão se integrando aos poucos, tornando-se indistinguíveis de nós mesmos, então, em algum momento, a distinção entre humano e outro deixará de existir, e ninguém perceberá, nem mesmo nós. Às vezes, quando estou sozinho, faço um exercício mental. Tento identificar quais dos meus pensamentos são genuinamente meus e quais podem ter sido influenciados pela presença. É impossível, porque depois de tanto tempo compartilhando o mesmo espaço mental, as fronteiras se dissolveram. Talvez sempre tenham sido ilusórias. Talvez a ideia de um eu puro, não contaminado, seja apenas uma ficção reconfortante que mantemos. Mas se isso é verdade para mim, é verdade para todos. Quantas das pessoas que você conhece, que você ama, que você passa na rua todos os dias, estão carregando algo semelhante e simplesmente não sabem? Ou sabem, mas aprenderam a conviver em silêncio, como eu? Eu olho para o noticiário às vezes, vejo comportamentos coletivos estranhos, ondas de mudanças sociais que parecem surgir do nada, decisões políticas que desafiam toda a lógica humana, e me pergunto, quanto disso é genuinamente humano e quanto é outra coisa? Não estou dizendo que tudo está sendo controlado. Não sou conspirador, mas a possibilidade de uma influência sutil, distribuída, quase imperceptível, essa possibilidade me assombra. Porque se Varginha não foi um caso isolado, e cada vez mais acredito que não foi, então quantos outros lugares, quantos outros eventos semelhantes aconteceram e foram mantidos em silêncio? Quantas outras pessoas estão vivendo com essa mesma sensação? Essa mesma presença dormindo no fundo de suas consciências? Existem noites onde não consigo dormir, onde fico olhando para o teto, sentindo aquele zumbido familiar, e me pergunto, será que ainda vale a pena resistir? Porque a presença não é má. Não no sentido tradicional, não quer me destruir, não quer causar dor. Ela apenas quer ser, experimentar, entender. E depois de tanto tempo resistindo, às vezes me pego pensando, talvez fosse mais fácil simplesmente aceitar, permitir a fusão completa, ver o que acontece do outro lado. Mas então lembro que esse pensamento pode não ser meu. E aí volta o medo. Não o medo de morrer, não o medo de dor física, mas o medo de deixar de existir enquanto permaneço vivo. De me tornar um fantoche inconsciente, operado por algo que aprendi a mimar perfeitamente minha personalidade. Esse é o verdadeiro horror de Varginha. Não as criaturas, não a conspiração, não o sigilo militar, mas a possibilidade de que algo pode entrar em você, se instalar, e aos poucos, tão devagar que você nem percebe, substituir quem você era. E no final, quando olhar no espelho, você não saberá mais se o reflexo é seu ou de outra coisa que aprendeu a usar seu rosto. Então eu pergunto a você, que está ouvindo isso agora, você tem certeza absoluta de que todos os seus pensamentos são seus? Você já sentiu, nem que seja por um segundo, uma presença observando através dos seus olhos? Você já tomou uma decisão e depois se perguntou, por que eu fiz isso? Se a resposta for sim, talvez você não esteja sozinho dentro da sua própria cabeça. E talvez nunca mais esteja. Varginha não foi uma invasão, foi uma infiltração. E talvez ainda esteja em curso. Esse é o meu testemunho. Não é uma história com final feliz, não é uma história com respostas definitivas. É apenas o relato de alguém que viu algo, sentiu algo e passou quase 3 décadas tentando entender. Eu não sei se o que aconteceu comigo é único. Não sei se existem centenas, milhares de pessoas na mesma situação. Pessoas que carregam essa presença em silêncio, com medo de serem consideradas loucas, com medo de serem isoladas, ou pior. Mas se você está ouvindo isso agora e algo dentro de você reconheceu essa experiência, se algo do que eu disse ressoou de uma forma que não deveria, você não está sozinho. E talvez seja a hora de começarmos a falar sobre isso.
Não publicamente, talvez, não de forma que chame a atenção errada, mas entre nós, entre aqueles que sabem, porque o silêncio não nos protegeu, não me protegeu, apenas nos isolou. E isolamento é o que eles querem, seja lá quem ou o que eles sejam. Então deixo aqui a pergunta que não quer calar. O que realmente aconteceu em Varginha em janeiro de 1996? Foram apenas avistamentos? Ou foi o começo de algo muito maior, algo que ainda está em andamento, algo que se espalha silenciosamente através de nós? Deixe sua opinião nos comentários, mas seja cuidadoso. Pense 2 vezes antes de compartilhar experiências pessoais muito específicas, porque se eu estiver certo, ainda há pessoas monitorando. Se esse relato te fez pensar, se te perturbou de alguma forma, considere deixar um like. Não pela vaidade do canal, mas porque isso me mostra que não estou gritando no vazio, que existem outros que entendem. E se você quer acompanhar mais relatos como esse, histórias que não são contadas nos documentários oficiais, inscreva-se no canal. Porque essa não é a única história que eu tenho, apenas a mais pessoal. Antes de terminar, quero dizer uma última coisa. Se você está em Varginha agora, ou se planeja visitar, tenha cuidado, principalmente à noite, principalmente nas áreas que se tornaram famosas pelos eventos de 96. Não estou dizendo que algo vai acontecer, mas estou dizendo que certos lugares carregam resíduos, ecos, presenças. E se você não estiver preparado, se baixar sua guarda, nem que seja por um momento, bem, você pode sair de lá carregando algo que não trouxe consigo, e talvez nunca mais consiga deixar para trás. Até hoje eu acordo algumas manhãs e faço o mesmo teste que fiz naquela primeira noite. Após minha experiência no parque, penso deliberadamente em memórias específicas. Faço pequenas escolhas conscientes. Verifico se ainda sou eu. Na maioria dos dias, a resposta é sim. Mas em alguns dias a resposta demora 1 segundo a mais para chegar. E esse segundo é tudo o que preciso para lembrar. Eu nunca estarei completamente sozinho novamente. Nenhum de nós estará. Varginha, 1996. O caso que nunca terminou, porque alguns invasores não precisam de naves para ficar.